Então, olha só, ETP, termo de referência ou projeto básico, só que agora, para finalizar o termo de referência ou o projeto básico, eu preciso pesquisar preços, porque eu preciso encontrar qual é o preço de mercado praticado para aquele objeto pretendido pela administração. Então, pela primeira vez, nós temos uma lei geral trazendo procedimentos de pesquisa de preços. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Ainda temos um tempinho, dá para a gente falar um pouquinho de pesquisa de preços. E eu sei que é um tema que chama muita atenção e a gente continua na próxima aula, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma discussão muito grande, é sobre aquela pesquisa de preços no ETP, tá? A pesquisa de preços no ETP está lá, né? O artigo 18, parágrafo 1º, 13 campos lá do ETP. Nesses 13 campos do ETP, um dos campos é justamente a pesquisa de preços. E eu falei que essa pesquisa de preços ela é mais superficial, só para me dar uma ideia do preço, para eu poder concluir acerca da viabilidade ou não daquela contratação. Esse é o meu entendimento sobre a pesquisa de preços lá que está no ETP. A pesquisa de preços definitiva vai ser feita no termo de referência ou no projeto básico. Por quê? Porque depois que eu tenho a completa descrição do objeto no termo de referência ou no projeto básico, é que eu tenho condições de ir ao mercado e pesquisar o preço definitivo do objeto. É com base nessas descrições que eu terei preço global estimado para a minha contratação. E aí, então, eu trouxe esse texto aqui, que é do livro que está no ambiente AVA, tá? O livro eletrônico, lá, o e-book que foi colocado no nosso ambiente AVA, é justamente esse e-book da Zenit, coordenado pelo professor Joel de Menezes Niebor. E ele fala exatamente o que eu penso sobre a pesquisa de preços no ETP. Ele fala assim, olha, diante de toda essa confusão, propõe-se a seguinte interpretação. Faz-se um orçamento preliminar quando do estudo técnico preliminar, só que esse orçamento é mais simples, sem pesquisa aprofundada de mercado. Depois, como uma das atividades necessárias para a elaboração do TR ou do projeto básico, definida a especificação do objeto a ser licitado e contratado, aí sim faz-se orçamento definitivo e mais rigoroso. Esse é exatamente o entendimento que eu sigo, o entendimento que eu tenho, né? O momento para a gente fazer a pesquisa e elaborar a planilha orçamentária é depois que eu tenho o termo de referência ou o projeto básico pronto. E aí, então, o que fala a nova lei de licitações sobre os procedimentos de pesquisa de preços? Artigo 23. Ela coloca assim: o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Até aqui, nenhuma novidade. Depois, ela coloca alguns critérios muito interessantes. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos, ou seja, preços disponíveis que eu tenha como consultar, qualquer pessoa pode consultar, considerando as quantidades a serem contratadas por causa da economia de escala. Ou seja, olha a preocupação aí, olha a preocupação do legislador com a questão da quantidade. O que significa isso? Se um órgão público ele quer contratar, vou trazer um exemplo aqui, eu quero comprar 10 mil resmas de papel A4, então eu preciso pesquisar preço da resma de papel A4, mas para uma compra de 10 mil resmas. Então, quando eu for pegar preço no mercado, se eu for pegar um preço de uma outra contratação pública, o ideal, o mais adequado, é que eu pesquise preço de uma outra contratação cuja quantidade seja próxima às 10 mil que eu vou contratar. Porque se eu vou contratar 10 mil, eu vou trazer a realidade hoje nossa aqui. O TCE precisa de 6.500 resmas de papel A4, o TJ, 280 mil resmas. Então, se eu, na pesquisa de preços do TCE, eu pegar o preço que o TJ paga, eu vou ter problema. Porque como o TJ ele compra 280 mil resmas, ele certamente consegue um preço unitário muito menor do que o preço que eu vou conseguir nas minhas 6.500 resmas. Perceberam a importância disso? Então, isso está muito claro nesse texto aí da nova lei de licitações. É muito importante que os gestores públicos tomem cuidado com a quantidade na hora de pesquisar preços. E o outro ponto que a gente fala muito é a questão do local de execução. Uma coisa é eu pesquisar preço para uma contratação que eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu for pesquisar preço, eu tenho que buscar preços de contratações feitas com entrega no Rio de Janeiro.
Porque se eu começar a pegar preço, né, e eu vejo muito isso, o pessoal entra no painel de preço e pega um preço de Brasília, um preço de São Paulo, um preço de Minas Gerais, é diferente. Por que é diferente? Condições comerciais diferentes, custo logístico diferente, alíquotas tributárias diferentes. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tabela de preços lá da FGV que está no site do TCE. Não é à toa que foi feita de forma regional. Não é? A gente tem a divisão por região, área metropolitana. Por quê? É o reconhecimento de que o preço varia de local para local. Antigamente, né, a gente que está mais antigo lá no TCE, a gente sabe que antigamente a tabela da FGV era preço único. Né? Era um preço único praticado na área metropolitana. E havia críticas no nosso trabalho, por quê? Tinha órgão que se defendia dizendo, olha, mas eu estou aqui em Itaperuna e o preço é do Rio de Janeiro. Então, tem diferença. Né? Isso trazia uma fragilidade ao processo. Agora, não. Agora, a gente tem lá regionalizado, que facilita ali o trabalho. Então, é necessário, e a lei, ela trouxe isso de forma muito clara, isso é muito bom, traz mais segurança jurídica aí para a gente. Deixa eu ver que tem algumas questões aqui colocadas. O Wendel coloca aqui, como fica esse procedimento no caso de registro de preços, tanto com participantes quanto de carona? Qual o procedimento, Wendel? Deixa eu ver aqui se... Qual o procedimento que você está falando? Só para eu tentar entender aqui, para tentar te responder. Porque quando a gente faz o SRP, né, a gente faz o SRP, a gente planeja o SRP, uma das características do SRP é justamente que o órgão gerenciador ele convide outros órgãos para participar, né, a estimativa de orçamento. Ponto importante, Wendel. Quando eu vou fazer o planejamento de uma licitação pelo SRP, uma das características do SRP é que é a única situação em que eu não preciso, naquele momento, verificar a disponibilidade orçamentária. Tá? Então, inclusive, tem alguns órgãos que fazem SRP só por causa disso, o que é errado, né? Equivocado. Tá? Então, a legislação ela diz que o SRP não é uma contratação. O SRP é uma expectativa de contratação, na verdade, né? Porque eu vou gerar não um contrato, eu vou gerar uma ata que terá um prazo de validade, e dentro desse prazo de validade, quando o órgão público tiver necessidade, ele vai pedir. E é nesse momento que ele vai verificar se tem disponibilidade orçamentária. Então, quando a gente fala do SRP, para licitar, eu não preciso verificar a disponibilidade orçamentária. Então, eu terei o órgão gerenciador. E aí, quando eu monto o TR, e aí aproveitar, pessoal, a AGU, tá? O site da AGU, muito bacana, ele tem um espaço só de modelos de licitações e contratos. E dentro desse espaço de modelos de licitações e contratos, tem vários modelos de termo de referência, de projeto básico, de edital, de checklists. É muito bacana, muito legal. Esses modelos são extremamente didáticos, eles têm notas explicativas, é quase que uma apostila. Eles estão atualizando agora para a nova Lei 14.133. Estão começando a lançar os primeiros modelos atualizados para a nova lei. E quando ele lança o modelo de SRP, Wendel, ele deixa muito claro, a AGU deixa muito claro lá, que quando é um SRP, dentro do TR, eu tenho que discriminar quem é o órgão gerenciador e qual a quantidade do órgão gerenciador, cada órgão participante com a sua respectiva quantidade, o que significa dizer que eu faço a estimativa do preço global da licitação, mas eu terei a estimativa de cada órgão, tanto do gerenciador quanto dos participantes. E à medida que esses órgãos pedirem da ata, aí cada órgão vai usar o seu próprio orçamento. Tá? O orçamento não é centralizado, cada órgão tem seu orçamento. Então, é assim que vai funcionar. Sendo que o carona já é uma outra história. Carona é aquele órgão que não tem nada a ver, não participou de nada, ele chega do nada e pede carona, e depois a gente vai explorar isso lá na frente, porque aí eu tenho que explicar direitinho, né? Mas a carona, o carona, né, ele não participou de nada e ele entra e pede para aderir àquela ata e ele vai utilizar o orçamento dele. Ele vai olhar, vai ter que comprovar que o preço da ata é vantajoso, e aí, sendo vantajoso e sendo aceito, ele vai pegar carona naquela ata e aí ele vai utilizar o orçamento dele. Tá? E aí tem algumas limitações, inclusive, trazidas aí no corpo da nova lei de licitações, mas a gente vai falar isso lá na aula de procedimentos auxiliares. Bacana? Aí, vamos lá. E aí, Wendel, só para fechar a questão da economia de escala, né? Se eu vou fazer um SRP
né, e eu vou pesquisar preço, quando eu pego órgãos participantes, o que vai acontecer com a quantidade? Vai lá para cima. A quantidade vai lá para cima, né? Só que tem um ponto aí que é muito importante. Esse ponto aí, é um ponto que demandaria um estudo bem interessante. Como é que eu vejo isso? Se eu sou representante de uma empresa e eu vou participar de uma licitação pelo SRP, eu tenho garantia de que aquela quantidade vai ser contratada? Não. Eu não trabalharia com economia de escala no meu preço, se eu sou uma empresa. Por quê? Porque o órgão não está me dando garantia de contratação. Aí corre o risco de o órgão licitar para registrar preço de 10 mil unidades, mas pedir 50 unidades. Só que se eu fiz um preço de atacado, pensando em 10 mil unidades, eu vou me dar mal. A minha empresa vai se dar mal. Então, uma das características que eu acho um dos pontos negativos do SRP seria isso. Seria que a empresa vai acabar não trabalhando com seu preço de atacado, trabalhando com preço cheio, porque ela não sabe qual a quantidade que efetivamente o órgão público vai pegar. Então, eu vejo dessa forma. O Mário colocou aqui, as quantidades mal elaboradas podem gerar fornecedores frustrados. Exatamente. Se eu faço uma ata de registro de preço com uma quantidade lá em cima e eu pego 10% só nos 12 meses, esse órgão fica desacreditado. Não é? Essa empresa provavelmente não vai participar mais de licitação desse órgão. Isso vai gerar problema na questão, né, do fornecimento, porque esse fornecedor vai ficar com um prejuízo, né? Isso é muito ruim. Então, a gente deve evitar esse tipo de situação. Tá? Mas, continuando aqui, artigo 23, então, ele traz esses critérios importantes. E aí, o que a nova lei ela fez? Ela separou. Ela colocou parágrafo 1º, procedimentos de pesquisa de preços para compras e serviços em geral. Parágrafo 2º, procedimentos de pesquisa de preços para obras e serviços de engenharia. Então, está muito bem separado isso na nova lei. Vamos lá, o parágrafo 1º, como eu falei, né, é específico para compra de bens e serviços em geral. Olha só o que a lei fala, conforme regulamento. Então, é necessário que cada ente federativo faça o seu regulamento. Se vocês puderem anotar aí, pessoal, já temos o regulamento federal, Instrução Normativa 65, tá? A IN 65 do governo federal, ela regulamenta esse parágrafo 1º. E a IN 72 regulamenta o parágrafo 2º para obras e serviços de engenharia. Então, são instruções normativas que foram publicadas em julho, tá? Então, o governo federal já fez esses regulamentos. Como nós sabemos, é muito provável que vários estados e municípios lancem seus regulamentos, copiando os regulamentos do governo federal, tá? Repito sim, Mário, a Instrução Normativa 65, ela regulamenta o parágrafo 1º, procedimentos de pesquisa de preços para serviços e aquisição de bens. Essa é a IN 65, de 2021. E o parágrafo 2º, que é para obras e serviços de engenharia, ele é regulamentado pela IN 72. Sendo que a IN 72, ela joga para o decreto federal, que é o 7983 de 2013. Então, na verdade, é um reconhecimento do governo federal de que aquele decreto antigo de 2013, ele pode ser utilizado com a nova lei de licitações, tá? Então, vamos explorar um pouquinho aqui esses tópicos aqui, esses parâmetros de pesquisa trazidos aqui no parágrafo 1º. Olha o que fala, né? Então, eu preciso ter um regulamento para dizer como operacionalizar a pesquisa de preços. E aí a lei vem dizendo, olha, o preço estimado será definido com base no melhor preço. Então, a ideia aqui é tirar da nossa cabeça aquele negócio de menor preço que a 8666 colocou aqui na cabeça dos gestores, né? Eles acabam procurando o menor preço a qualquer custo, gerando problemas na contratação. É o copo que derrete, é a caneta que não escreve, né? É o serviço de limpeza que não limpa. Então, é quando eu contrato mal, quando eu contrato só olhando o preço. Então, eu preciso buscar uma solução que nos atenda qualitativamente por um preço justo. É isso que eu pretendo, né, com uma contratação pública. E para eu fazer o orçamento, eu preciso seguir alguns parâmetros que podem ser utilizados de forma combinada ou não. Então, vamos parar aqui antes de eu mostrar os parâmetros.
A nova lei de licitações, ela apresenta 5 parâmetros de pesquisa para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. 5 parâmetros. Olha o que fala o texto da lei. Eles podem ser utilizados de forma combinada ou não. Então, se eu leio e interpreto literalmente isso aí, significa que dos 5 parâmetros eu poderia utilizar apenas um. Tudo bem? Só que a gente não pode esquecer da súmula TCE 02 de 2018, que eu preciso fazer uma pesquisa diversificada e com amplitude. Não é isso que diz a súmula 02 do TCE, a nossa súmula 02? TCU também fala a mesma coisa. A pesquisa tem que ser diversificada, a pesquisa não pode ficar restrita à consulta a fornecedores. Então, acredito eu que, mesmo com a nova lei, esse entendimento nosso, TCE, assim como o TCU, deva prosperar. Onde é que eu quero chegar? A nova lei apresenta 5 parâmetros de pesquisa e acredito que nós vamos continuar exigindo, porque isso é muito interessante, que os órgãos públicos façam o quê? A pesquisa diversificada, procurando esgotar todos os parâmetros de pesquisa de preços. E quanto mais preços o órgão público conseguir obter no mercado, a tendência é que mais próximo da realidade ele consiga chegar. Ou seja, mais próximo do preço de mercado será o orçamento estimativo. E quais são esses parâmetros de pesquisa? Primeiro parâmetro, se a gente fizer uma comparação com o Regulamento Federal, que é a IN 73 de 2020, o primeiro parâmetro lá é o painel de preços, lá do Compras.net. Qual é o primeiro parâmetro aqui? O decreto do Estado do Rio, ele tem, né? Eu falei que o decreto 46642 de 2019, ele tem lá o rito de pesquisa de preços. O primeiro parâmetro do decreto do Estado do Rio é a pesquisa no SIGA, que é o portal do Poder Executivo, né? E como é que entra agora na nova lei? Na nova lei vai ser no PNCP. Por quê? Porque todo mundo vai ter que lançar suas informações no PNCP. Então, lá no PNCP, nós teremos um grande banco de dados com todas as contratações. Todos os preços estarão lá. Então, primeiro parâmetro de pesquisa, eu vou pesquisar preços no painel de consulta de preços ou no BPS, que é o Banco de Preços em Saúde, e ambos serão disponibilizados no PNCP. Ainda não estão, mas serão disponibilizados no PNCP. Então, esse é o primeiro parâmetro de pesquisa. O segundo parâmetro de pesquisa, eu posso pesquisar preços de outros portais da administração pública, mesmo porque durante esses 2 anos nem todo mundo vai estar usando a nova lei, então cada um tem seu portal ainda, né? Então eu posso pegar preços praticados por outros órgãos públicos indo em outros portais, sempre tomando aquele cuidado, localidade, quantidade. Então eu vou pesquisar preço em contratações de outros órgãos públicos. Esse é o segundo parâmetro. Terceiro parâmetro, pesquisa na internet. O que eu particularmente, eu não gosto. Eu acho que tem muita diferença do preço que é praticado na internet para o preço que nós temos lá na contratação da administração pública. Mas existe essa possibilidade descrita lá no texto legal. Mídia especializada, tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. O que seria isso? Mídia especializada, tabela FIPE para veículos, revista ABC Pharma para medicamentos. O que seria uma tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal? O portal da Secretaria de Governo Digital do Governo Federal, hoje, ela tem algumas soluções padronizadas de TI com preços máximos. Tem uma tabela de preços lá. Então, esse preço ele pode ser utilizado como uma referência de preço para o meu orçamento. O que é sítio eletrônico especializado? Web Motors para preço de veículos. Eu posso pegar preço lá no Web Motors. O que é sítio eletrônico de domínio amplo? Lojas virtuais na internet, americanas.com, Amazon. Então, eu posso compor o meu conjunto de preços pesquisados no mercado com esses preços da internet. Isso está no terceiro parâmetro. Depois, eu tenho aqui o quarto parâmetro, que é aquela tradicional pesquisa com fornecedores. Ou seja, eu faço pedido de cotação aos fornecedores. Como é que eu faço um pedido de cotação aos fornecedores? Eu mando para o fornecedor meu TR. Peço para ele ler o TR e formalizar uma proposta para mim. E se ele me responder, porque ele não é obrigado a responder, e hoje cada vez menos as empresas respondem, porque isso gera custo para a empresa, se ele me responder, eu utilizo o preço dele
para subsidiar o meu orçamento estimativo, sendo que tem uma regrinha nova aí trazida pela nova lei. Se a administração pública for consultar fornecedores, ela precisa consultar pelo menos 3 fornecedores. Então, vamos ler com calma. Não é que ela precise ter 3 preços de fornecedor. Ela precisa consultar, no mínimo, 3 fornecedores. Se esses fornecedores vão responder, é uma outra história, mas eu preciso demonstrar no processo que eu consultei pelo menos 3 fornecedores. Além disso, eu tenho que justificar a escolha desses fornecedores. Por que foram esses 3? Tá? Eu, na minha prática, quando eu coto o preço, eu pego o meu cadastro de fornecedores, vejo todos os fornecedores que me atendem naquela linha de fornecimento e disparo o pedido de cotação para todos eles. Quanto mais empresas eu consultar, melhor. Se está difícil eu conseguir preço com um fornecedor, se eu tiver 10, eu mando para 10. E fico rezando para chegar pelo menos um preço para me ajudar na formação de preços. E nós sabemos que existe uma tendência de essas empresas jogarem preço para cima, né? Porque a empresa sabe que aquele preço vai subsidiar o quê? Uma futura licitação. Então, existe essa tendência de a empresa jogar o preço para cima. E é por isso que os regulamentos federais falam da necessidade de, quando a administração pública obtém esses preços no mercado, antes de chegar no orçamento estimativo, a administração pública precisa fazer uma análise crítica desses preços. Né? É necessário fazer uma análise crítica justamente para verificar se tem preço muito alto ou preço muito baixo. Se existem preços discrepantes, né? Se o Laje estivesse aqui, né, Mário, eu ia falar dos outliers, né, que o Laje tanto fala, né? Os outliers, eu tenho que expurgar os outliers da minha amostra para ficar com uma amostra homogênea, para aí sim calcular a minha média ou a minha mediana e chegar no meu preço estimado. Tá? Mas antes disso, pessoal, faltou falar da maior inovação, o 5º parâmetro. Para a gente fechar a nossa tarde de hoje, é a pesquisa de preços, né? Ou melhor, a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, na forma de regulamento. Então, essa é uma inovação que é trazida pela nova lei em relação à pesquisa de preços. Esses 4 parâmetros anteriores que eu falei já são utilizados na prática. O que é novo mesmo é a pesquisa na base de notas fiscais eletrônicas, coisa que já está sendo estudada pelo TCE, pelo nosso TCE já há algum tempo, né? Eu não tenho conhecimento lá, mas eu sei que o pessoal do antigo NICE já estava estudando isso. O governo federal lançou, então, a IN 65, como eu falei para vocês, para regulamentar, e na IN 65 ele falou que, no que se refere a esse 5º parâmetro, o governo federal vai lançar um manual, vai lançar um caderno de logística. Então, enquanto o governo federal não lançar esse manual, lá no âmbito federal ainda não pode ser utilizada a nota fiscal eletrônica. E outro ponto importante, lá no artigo 174 da nova lei está dizendo as funcionalidades do PNCP. E uma das funcionalidades é o acesso à base de notas fiscais eletrônicas. Então, esperamos que o PNCP, muito em breve, nos dê a oportunidade de acessar essa base de notas fiscais eletrônicas. Tá, pessoal?